Os fungicidas da Corteva AgriScience mostraram desempenho superior no controle das doenças em campo. E agora é hora de conhecer os resultados das jogadas que Viovan, Vessária e Approach Power levaram para as lavouras. Acesse o site de resultados do Manejo Campeão Almira, onde você poderá ver a performance dos fungicidas e assistir ao podcast com um profissional que sabe tudo sobre esse time campeão. Venha conferir essa goleada de resultados. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. A gente está de volta agora com a nossa programação de boletins para falar sobre mercado de açúcar e de etanol e safra de cana no estado do Paraná. Para isso eu converso agora ao vivo com o Miguel Tranin, ele que é presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do estado do Paraná. Miguel, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder estar conversando um pouco sobre a produção e safra do estado do Paraná. Muito obrigado. Obrigado você, Miguel. Vamos começar falando então, porque a gente tem, falado, e isso tem impactado o mercado, que as chuvas nos últimos dias, estão de alguma forma impactando essa finalização da colheita da safra 2023-24. Eu queria saber como é que está o cenário aí no estado do Paraná. Não, então, nós íamos até numa velocidade de safra aí, muito acima da safra do ano passado. Se a gente fizer um comparativo aí pelo último levantamento aí, que foi da segunda quinzena de setembro, que é a última que temos ainda, nós estamos aí com 30% acima do colhido do ano passado, Tínhamos aí na safra passada 20, vamos arredondar aí os números, 21 milhões de toneladas e estamos agora com 28. Então, isso aí significa quase 30% de aumento de velocidade, falando especificamente da velocidade de colheita de cana. O tempo seco estava ajudando muito nisso. E agora, mais recentemente, uma inversão muito grande, um índice de chuva aí no Paraná bastante significativo, um pouco menos em nossa região, mas muito mais no sul, sudoeste, oeste do Paraná, onde os comparativos dos últimos anos de chuva para esse último ano é assustadoramente maior, sabe? Muito grande mesmo. Diferença, assim, que chega a mais de 70% de chuva comparativamente ao ano passado, tá? Mas a safra especificamente de cana, nós estamos numa região de um pouco menos chuva, uma região um pouco mais arenosa, isso aí possibilitou uma continuidade da safra aí com esse percentual aí de 30% comparativamente ao mesmo período do ano passado. E Miguel, essa condição de tempo mais instável, com esse impacto, de paralisação dos trabalhos, porque com a chuva realmente não dá para colher, não dá para moer, a gente deve ter alguma perspectiva de quando volta-se a colher aí no estado do Paraná, a safra de cana? E uma segunda pergunta, a gente deve ter impactos com essa questão? Uhum. Bom, eu creio que aí, como eu já lhe disse, a expectativa é que haja um período de estiagem aqui nessa semana, então devemos voltar a moer, mas devemos estar efetivamente, eu acho que entrando no mês de dezembro para colheita, porque já estamos aí, apesar de estar no começo de novembro, novembro ainda tem uma perspectiva aí de um volume de chuvas acima do normal,
Então, não creio que ocorra uma normalidade na colheita. Mas, como eu disse, a expectativa é um pouco maior que a safra anterior, até a produtividade nossa está maior, e eu acredito que mesmo em dezembro, eu acho que a gente tente continuar uma colheita, pois o mercado acena aí com uma perspectiva bastante positiva, onde, né, vamos dizer assim, diferente dos últimos anos, os 2 últimos anos aí estamos conseguindo recuperar um pouco os baixos preços que haviam estado nos últimos anos. Então, isso favorece bastante o estímulo a esse retorno da safra para que possamos colher, né? Claro. E Miguel, eu tenho conversado com muitos envolvidos do mercado, né? E eles falam de que muito possivelmente a gente pode deixar parte do que seria colhido neste ano para a próxima safra, né? E agora com essa condição chuvosa, eu queria saber como é que fica essa situação. Como é que é no estado do Paraná? Vocês já teriam cana bisada para deixar para a safra 24/25? E com essas chuvas, esse cenário de alguma forma fica ainda mais latente? Não, é como eu lhe disse, como a velocidade vinha bastante superior Certo. à anterior, vamos dizer assim, vamos estabelecer uma data ali, 30 de dezembro, né, ou 1º de novembro. Comparativamente, na safra passada, nós havíamos colhido apenas 21 milhões de toneladas. Esse ano, nós estávamos com 28. Então, eu acredito que haja um volume 30% superior ao mesmo período do ano passado, mas eu acho que talvez esse mês de novembro venha a voltar, vamos dizer assim, a trazer uma realidade anterior. Então, a expectativa é o quê? Era que antes estávamos num cenário de, em pouco tempo, as usinas já pararem, se começassem, continuassem, na verdade, na velocidade que vinham trabalhando, mas deve inverter um pouco. Então, eu acho que nós devemos reiniciar, até por conta dos compromissos assumidos, né, de contratos de entrega e produção, de fato. E outro ponto, significativamente, é o preço, né? Então, preços melhores estimula a gente continuar a esticar essa safra um pouco mais. E eu acho que daí sim, nós devemos entrar em dezembro, continuando colhendo, aproveitando aí a oportunidade, né, de estar aí talvez num momento melhor de safra, se acha um clima bom de colher, e semelhante a isso, os preços melhores. Então, acho que isso aí é um grande estímulo, né, de volta à normalidade aí de chuvas do Paraná e, paralelamente, uma boa condição de preço que vem se repetindo nos 2 últimos anos. Né, um estímulo bastante significativo em cima do açúcar, né, período a período aí, vamos dizer assim, aquele número que eu falei, né, final de setembro. O Paraná havia produzido 1,5 milhão de toneladas de açúcar. Esse ano já estávamos em 2,1 milhões toneladas de açúcar, com estimativa aí de produção, caso haja a colheita de toda a estimativa que tínhamos até então, de 2,3 milhões. Então, isso é muito significativo para nós. E aí uma dedicação não diferente dos outros estados na produção de um pouco mais de etanol anidro, né, que está sendo melhor comercializado, esse aumento de consumo de combustíveis na gasolina aí que aconteceu. Isso é um estímulo, bem como o estímulo de preços, como eu já disse, tá? Sim. Miguel, você trouxe esse apontamento muito importante, né, do cenário de comercialização bastante favorável nessas últimas 2 safras, né, e a Sim. indústria, claro, consegue, né, se reavivar depois de anos bastante complicados, né, relacionados aí a preços. E a gente tem um cenário muito bom para o Brasil nesse momento, né, que é o preço alto mesmo em momentos de boa safra, né? Porque quando a gente olha o cenário de oferta e demanda, esses dois fatores tendem a a não se equilibrar, né?
com alta produção, a gente tende a ter preço mais baixo. No entanto, a gente está com problemas nas origens asiáticas, né? E é isso que tem favorecido os altos preços do açúcar no cenário internacional e, é claro, influenciando aqui também no Brasil. Queria que você falasse sobre essa safra 23-24, porque a gente conversava e as expectativas eram muito boas, né? Lá no início da temporada, com moagem de vocês acima do que o registrados nas últimas safras. Quando a gente finalizar a temporada aí para o estado do Paraná, claro, ainda a gente falando em termos de expectativas, né? Mas quando a gente finalizar oficialmente lá em março de 2024, a gente deve ter uma safra de cana-de-açúcar aí no estado em cerca de quantas milhões de toneladas e seria o maior volume em quantos anos? Nós estamos com a estimativa aí de crescimento. O ano passado já havia crescido um pouquinho mais. Nós já vimos repetindo aí uma sequência de 3 a 4 safras aí em torno de 30 milhões de toneladas. O último ano melhorou um pouquinho mais na faixa de 31 milhões de toneladas. E a estimativa que temos atual é em torno de 32,5 a 32,600 milhões de toneladas de cana. Então, isso é um aumento significativo, né? Mesmo que pareça aí pouco, mas numa condição muito melhor, sabe? Uma TR melhor, uma produtividade melhor. E essas chuvas agora, que mais vamos dizer assim, nos acalenta e entusiasma, é que as chuvas agora, como o Paraná tem um período de inverno definido, e agora essas chuvas chegam no verão, então, muito provavelmente, o crescimento vegetativo já projete para o ano que vem uma boa safra também, né? Como nós estamos cortando e a cana vem num crescimento bastante grande em função das chuvas, a temperatura também que começa a esquentar agora, chegando o verão, isso melhore a estimativa até para o próximo ano da nossa safra. E essa safra, o que é bom é o quê? Cresceu a safra e ainda a manutenção de bons preços para o açúcar, para o etanol. Isso aí, vamos dizer assim, gera um clima de otimismo e finalmente, né, depois de um longo período de baixos preços, finalmente um período de recuperação e possibilidade. Isso aí já o empresariado começa a pensar em quê? Né, além do ganho, vamos dizer assim, você já começa a pensar em investir, a recuperar o canavial, a investir um pouco mais em produtividade. Isso gera um clima aí de positivo de investimento na cana-de-açúcar. Com certeza. E quando a gente fala em investimentos, eu queria saber aí de vocês no estado do Paraná, além da cana-de-açúcar, a gente sabe que o estado tem uma grande produção de milho também, né? Em outros estados, a gente tem visto um crescimento bastante interessante em termos de usinas de etanol de milho. Como é que está o cenário em relação a esses investimentos aí para vocês, Miguel? Então, como eu lhe disse, nós vimos aí de um cenário de pouco crescimento, de baixos preços, né? Muita complexidade na gestão de usinas nos últimos anos, né? O Paraná que tinha 30 unidades industriais, hoje praticamente com 17 unidades apenas, né? Em função da crise dos últimos anos. Mas a nossa tendência é de tentar recuperar isso aí. Paraná, que é um grande produtor de milho, né, o maior produtor de frangos e exportador do Brasil, isso aí caminhando muito fortemente para o suíno também, e a possibilidade daí do etanol de milho, né, uma coisa que, vamos dizer assim, quando você vem de uma crise, é muito difícil você olhar adiante e querer criar uma expectativa de investimento, alguma coisa que gerasse um otimismo de investimento. O que eu quero crer é que, né, findando essa safra com bons preços e boa produtividade e uma projeção para o próximo ano, eu acredito que possa haver um outro cenário, um cenário de mais otimismo e aí presente, junto disso, a oportunidade de produção de etanol de milho. Eu costumo dizer que o Paraná já tem o milho e tem o milho estocado. Nós não precisamos comprá-lo.
O nosso milho está dentro das cooperativas no Paraná, o estado aí com perfil, com histórico aí das maiores cooperativas do Brasil. O nosso estoque de milho está dentro das cooperativas, então você buscar ver esse consórcio, vamos dizer assim, essa aproximação entre indústrias de cana-de-açúcar e etanol de milho, nem que seja na entre-safra, mas só para a gente rodar, entre aspas, aí, aquele período de ociosidade que existe em nosso setor no Paraná, né, dezembro, janeiro e fevereiro, nós poderíamos estar produzindo, rodando, gerando riqueza, gerando emprego, gerando tributos. Enfim, eu vejo isso um cenário de muito otimismo por nosso Estado e quero crer que possamos caminhar para essa sincronia, para essa simbiose cana e milho de produção e, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento e eficiência no Estado do Paraná. Muito bom, Miguel. Para a gente finalizar, e entrando também, né, nessa questão dos investimentos, queria saber se a gente já consegue dar um cenário de expectativas para a próxima temporada. Sei que ainda é cedo, né, em termos da safra 2024-25, mas a gente falou dessa condição de tempo mais instável, né, que atrapalha os trabalhos por agora, mas eu imagino que favoreça bastante para o próximo ciclo, além dessas expectativas de bons investimentos aí para vocês. O que eu posso lhe dizer assim de antemão, que essa estimativa aí de 32 milhões que nós tivemos para esse ano, com essas chuvas e uma continuidade disso aí no verão do Paraná, e pelas previsões deve ocorrer isso aí, vamos torcer para isso, inclusive, a continuar nesse clima que temos hoje, né, e uma continuidade disso aí até no período aí de verão, onde se dá o desenvolvimento vegetativo mais forte no Paraná, eu acho que nós podemos até crescer um pouco mais. Eu me ouso dizer que nós podemos chegar no Paraná, na próxima safra, a 35 milhões de toneladas, algo em torno de 2 milhões e meio, ou talvez até um pouco mais de produção de açúcar, e talvez aí chegar talvez a 1,5 milhão, a 1,5 bilhões de litros de etanol no Paraná. Então, pode parecer um pouco ousado, mas eu acho que a condição climática pode e deve mudar muito essa perspectiva que vinha muito estável do Paraná nos últimos anos, onde houve um crescimento esse ano, e com esse clima, eu, como disse, ouso dizer que nós devemos ter um crescimento significativo. E aí é produção e é preço. Eu acho que a combinação desses dois fatores influencia muito para o aumento de produção, para o aumento de safra, para a eficiência e, inclusive, para os investimentos na cana-de-açúcar e, inclusive, o milho, o etanol de milho também no Paraná. Muito bom, Miguel. A gente seguirá, claro, né, ao longo desses próximos meses acompanhando aí a atualização do cenário no estado do Paraná. Obrigado pelas suas informações, tá bom? Eu é que agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Um abraço, bom final de semana. Igualmente a vocês. Conversamos aí então ao vivo com o Miguel Tranin, ele que é presidente da Alcopar, a gente atualizando, né, as informações relativas ao avanço da safra 2023-24 de cana lá no estado do Paraná. Bom, você internauta fica por aí, a gente segue com a nossa programação, daqui a pouco tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.